Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. O programa está começando hoje e todo dia eu falo a mesma coisa, mas o programa hoje está muito bom. A gente vai falar sobre tricologia, saúde dos cabelos. Problemas de saúde se manifestam também no couro cabeludo, como reconhecer, como tratar e principalmente como evitar esses problemas. E vamos falar também sobre a cobrança excessiva por sucesso, bom desempenho, felicidade, enfim, aquele mundo ideal sendo cobrado a todo tempo na vida, na sociedade, na família. Como é que a gente faz para conviver melhor com isso? Tá vendo como é que tá bom? Muita coisa legal, a gente vai falar sobre tudo isso no programa que está começando agora. Muito bem, a gente começa o programa de hoje falando sobre tricologia, esse cuidado, a medicina que cuida dos cabelos e também que evita esses problemas do couro cabeludo que causam também muito mal-estar, um incômodo para muitas pessoas. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui conosco é a doutora Manuela Recoder, que é tricologista e dermatologista também. Está aqui conosco. Muito obrigado pela presença, doutora. Tudo bem? Tudo jóia, Fernando. Eu que agradeço o convite. A gente estava falando sobre essa área da dermatologia que cuida da saúde do couro cabeludo, né, doutora? Tem muitas coisas aí que atrapalham a saúde dos fios do cabelo, né, no couro cabeludo. E a gente não vê, né, por causa dos cabelos, né? Isso mesmo, Fernando. Tem um exame que chama tricoscopia, que é um exame microscópio do couro cabeludo. E a gente faz sempre na consulta da tricologia médica. E esse exame é muito importante, porque é através dele que a gente vai detectar a maioria das doenças das hastes e também do couro cabeludo. Das hastes é a parte... Das hastes dos fios, né? Tá. Os fios também podem trazer algumas doenças, podem ter alguns danos, algumas alterações também. Sim. Então a tricologia é uma área que ficou escondida há muito tempo na dermatologia, porque ninguém ligava, achava que era só estética, mas agora ela está ganhando muita importância, então as pessoas estão mesmo investindo nisso, né? As indústrias farmacêuticas investindo nos medicamentos também, porque a gente tem muitas doenças que podem afetar os cabelos, né? A gente tem as doenças que podem afetar os cabelos, mas tem também os procedimentos que acabam afetando os cabelos. O que é mais comum? Isso mesmo. O mais comum mesmo são as doenças. Então, assim, a mais comum de todas é a calvície. Então, tanto o homem quanto a mulher, eles vão perdendo a densidade, vão perdendo o cabelo ao longo dos anos. Essa é a mais comum. Mas a gente tem também alguns procedimentos que afetam o cabelo e o couro cabeludo. Então, tem uma moda aí do alisamento, né, da escova progressiva com formol. E isso também causa danos à saúde do cabelo e do couro cabeludo. Outro dia a gente falou sobre isso, né, e usou até aquela comparação da maçã do amor que vende nos parques, né, toda bonita, linda ali, Por brilhante, fora. lustosa, por fora, né? Isso mesmo. E por dentro ali toda... assim, sem vida, Isso sem mesmo. energia, é assim que fica o fio, né? É isso mesmo, a estrutura do fio vai toda embora, a estrutura interna, né? Mas por fora ele fica bonito, vamos assim dizer, né? Refletindo a luz. E Isso quando mesmo. o fio, o cabelo fica afetado, em algum momento o couro cabeludo também sofre as consequências? Não, não necessariamente, porque o fio ele é uma estrutura morta, né? Saiu da linha de implantação da pele, ele é morto. Não tem célula viva. Então, como a gente pode afetar o fio é se a gente conseguir penetrar na pele para afetar a parte viva que produz o pelo, né? Que são as células que ficam produzindo o pelo. Então, essa região, sim, se a gente afetar, a gente pode ter algum dano. Agora, a parte externa afetou, danificou, aí a gente pode eliminar cortando ou fazendo tratamentos. Tá, mas a gente falou do formol, aí também a gente coloca mais problema nessa equação, né? Porque a questão do formol ele é inalado também, né? E a gente já provou por estudos científicos que ele é cancerígeno. Então, a gente submete um paciente à inalação do formol, o formol fica encostado na pele do couro cabeludo, então ele tem uma penetração também. Então, o formol, além do dano no fio, ele causa danos ao organismo também. Sim. Caspa, seborreia? Isso. Caspa é a dermatite seborreica, né? O nome científico da caspa é a dermatite seborreica. Então, é aquele paciente que tem
couro cabeludo mais vermelhinho, que descama, tem períodos de piora, períodos de melhora. A caspa é uma doença crônica, ou seja, ela não pega, né, não passa de um paciente para o outro. Mas é uma doença crônica e que tem tratamento e tem controle. Não tem cura, mas tem controle. E, assim, nem vou perguntar sobre shampoo anti-caspa, porque eu sei que não funciona, né? Não é que não funciona, ele tem uma vida muito curta, o funcionamento, a eficácia, né? A caspa, né, a dermatite seborreica, a gente tem diversas maneiras de tratá-la. A gente vai tratar quando o paciente estiver num período de flare-up, que a gente chama de exacerbação, de ativação da doença. Flare-up. Flare-up. Nossa, eu estou num flare-up hoje, gente. A doença está muito ativa, a gente trata com determinados medicamentos. Quando ele está numa fase de manutenção, que a doença está mais controlada, aí sim os shampoozinhos são geralmente bem indicados. Mais comum nos homens? Não, a dermatite seborreica, ela afeta ali os dois sexos. Porque para os homens com cabelo curto fica mais evidente? Sim, eu acho que fica mais evidente, né? Os homens percebem mais e às vezes a questão do estresse, o estresse está muito relacionado com os momentos de ativação da caspa. Então, o paciente que tem a caspa, quando ele fica muito estressado, ela ativa. Sim, eu ia falar da questão emocional, né? Aliás, a pele inteira, né? A expressão sentir na pele, né? Não é à toa, né, doutora? Isso mesmo, exatamente. Estão muito interligados esses dois sistemas, né? O sistema da parte cutânea e o sistema nervoso. Os problemas da pele, de uma forma geral, já que couro cabeludo também é pele, tem alguma separação? O cabelo acaba protegendo algumas questões que vão aparecer só na pele e no couro cabeludo, não? Os problemas que acontecem no couro cabeludo, eles podem acontecer na pele também. A caspa, por exemplo, exatamente. A caspa, que é a dermatite seborreica, ela pode ter uma manifestação cutânea também. Então, às vezes, nas sobrancelhas, na região ao redor do nariz, na região do mento, na região peitoral, ela pode acontecer também. E a foliculite? Foliculite, mesma coisa, mas ela vai acontecer em regiões que a gente tem pelos, né? Então, ela pode acontecer na barba, no couro cabeludo, nas pernas, no bumbum também é muito comum. Foliculite é confundida muitas vezes com espinha, né? Em alguns aspectos, assim, né? Isso. É porque, na verdade, o mecanismo de formação das duas é mais ou menos o mesmo, né? Uma inflamação ali do folículo. No couro cabeludo vai doer mais? Vai acabar sendo mais agredida, porque você vai pentear o cabelo? O homem sofre para fazer barba com foliculite, né? Isso mesmo. Na verdade, ela acaba, no couro cabeludo, ela acaba, em alguns casos, passando despercebido. Às vezes, quando o paciente não manipula muito o couro cabeludo, a foliculite passa despercebida. Várias vezes eu encontro um paciente que na hora do exame físico, na hora da tricoscopia, que é aquele exame que eu te expliquei, eu encontro foliculite e falo, tem umas bolinhas doloridinhas. Não, doutor, não sinto nada. Então, ela pode passar despercebido no couro cabeludo por conta da questão do cabelo, uma região menos exposta, menos manipulada. A gente fez outro dia um programa sobre cabelos brancos e é sempre interessante falar sobre isso porque existem mais perguntas do que respostas sobre a existência deles, né, doutora? Exatamente. Assim, eu acho que a ciência está numa busca louca para a cura ou para a prevenção dos cabelos brancos, mas infelizmente até o momento a gente não tem nenhum medicamento eficaz que previna ou reverta os cabelos brancos, mas ele é mesmo uma condição natural do envelhecimento. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, as células que dão o pigmento para o cabelo, que dão a cor para o cabelo, que a gente chama de melanócito, eles vão perdendo potência, parando de produzir o pigmento e aí o pelo fica branco. Agora, também é legal que tem todo um movimento libertário, né, de aceitação para os cabelos brancos, né, e pessoas lindas, né, com os cabelos brancos, né, lindas até só pelo fato de assumir isso, né? Isso mesmo, eu acho fantástico, assim, eu sou a favor, levanto a bandeirinha de assuma seus brancos, na hora que você estiver pronta, né, pronto, claro, por questões pessoais, mas realmente para a mulher que tem cabelo branco e para o homem também, que tem que pintar, tingir os cabelos, é uma escravidão. Então, quando a gente consegue se libertar disso, é uma maravilha. Porque sempre achei que poderia ter algum tipo de dano para essa tintura no cabelo, mas, na verdade, ela acaba protegendo o cabelo? Não, na verdade, a tintura ela é uma maneira de esconder os brancos, né?
Mas ela, sim, ela causa um dano aos fios. Mais protege do que agride ou mais agride do que protege? Mais agride do que protege. Ah, sim. A tintura, ela tem um nível de agressão aos fios. O nível máximo de agressão aos fios que a gente tem é a descoloração, que é as luzes, né, que a gente conhece como luzes ou mechas, que é ficar mais louro. A tintura está abaixo disso, mas sim, ainda tem um dano, ainda tem um grau de dano. Sim, e quando a gente fala da calvície, a gente fala também de proporções diferentes de preocupação para os homens e para as mulheres, né? Porque para as mulheres é um drama muito pesado, né? É um drama muito pesado para as mulheres, mas é para os homens Não, também. sim, sim, mas você pode achar que é algo natural da vida, sabe né? porque é aceitável socialmente ver um homem calvo. Normalmente as mulheres calvas, elas vão se esconder, elas vão colocar toquinha, elas vão colocar lenço, elas vão ficar em clausura. Isso ainda é uma realidade, sabe? Então, mas é aceitável, mais aceitável socialmente ver um homem calvo do que uma mulher calva. Mas os dados, os números são impressionantes. Então, assim, 50% das mulheres, em algum momento da vida, vão desenvolver calvície. Pensa, metade da população de mulher. E dos homens, 80%. Em algum momento da vida vão desenvolver calvície. Tem uma hora que para, tem uma hora que você faz, ó, você chegou nessa idade, você nunca mais vai ficar calvo. Porque além disso, a gente tem uma perda de densidade, perda de número de cabelos com o envelhecer. Então, assim, se um paciente até os 80 anos ele não ficou calvo, ele vai perder um pouquinho de cabelo por causa do processo do envelhecimento. Então, eu acho que não tem uma hora que para, não. Não, com idade nenhuma. Tem também uma ideia também muito difundida de que o que vai determinar a calvície é o avô materno. Não, isso não é verdade. Assim, a gente sabe que a calvície é uma doença poligênica, ou seja, vários genes que participam, né, da formação da doença, e a gente ainda não tem tudo mapeado. Então, essa informação... Mas não faz nenhum sentido isso? O avô materno ser o condutor dessa influência? Tem muitos pacientes que não tem ninguém na família. Ninguém na família. Assim, ninguém na família conhecida, né, na família próxima. Então, a gente acredita que pule gerações. Então, que pule 3, 4 gerações, né, essa alteração genética. A gente vê muitas técnicas, muitas novidades com relação ao implante capilar, cirurgias, né? A todo momento estamos vivendo, na verdade, um boom desses procedimentos. Eles servem tanto para homem quanto para as mulheres, indiscriminadamente? Sim. A gente tem várias técnicas de tratamento para calvície, né? A gente tem tratamentos cirúrgicos, que aí são os implantes, e eles servem para homem e para mulher. E a gente tem também tratamentos não cirúrgicos. E essa é a grande novidade, assim, que tem vindo com bastante força, porque a gente tem muitos procedimentos novos, muitos medicamentos novos para tratar a calvície, tanto em homem quanto em mulher. E também alguns com mais ou menos efeitos não desejáveis? Colaterais. Sim. A grande maioria das medicações, elas vêm acompanhadas de efeitos colaterais, né? E aí, claro, o médico vai saber lidar com isso, vai acompanhar cada paciente. Se tiver efeito colateral, a gente vai substituir. Se não tiver, tudo bem, vamos acompanhar. Agora, como é que isso evolui para mulheres e homens, assim? As mulheres buscam, porque a gente não vê... Você disse que as mulheres realmente escondem mais, né? E até fica mais fácil de esconder para as mulheres, porque elas podem usar mais outras... Elas podem usar uma peruca com mais naturalidade do que os homens, né? Porque o homem, você vê peruca, você vê com 3 quarteirões de distância. Você consegue ver, né? Aquele peruquinho ali, né? Isso Mulher mesmo. não, né? Mulher não. Mulher fica mais discreto, né? Fica mais natural. Mas outra área que tem evoluído bastante é essa área das próteses, que a gente chama de prótese capilar. Então, essa área, ela também está evoluindo muito com melhores perucas, com mais discretas, até para os homens também. A prótese é o nome elegante da peruca. Isso, exatamente. Sim. Mas eu estou dizendo assim que você vê muitos homens, você vê nos aeroportos, nas ruas, homens que fizeram recentemente o procedimento, a cirurgia, porque a cabeça fica toda marcada ali. Isso. E mulheres não. Então, quer dizer, elas buscam menos esses procedimentos? Menos, sim, elas buscam menos as cirurgias. E aí existem já algumas cirurgias
que são menos, a gente vê menos. Então, por exemplo, existe um tipo de cirurgia que você vai fazer com fio longo, você não precisa raspar. Você faz com fio longo, então pós-cirúrgico não fica aquela região raspada que a gente vê aparente, né, que o paciente fica inchadinho. Então as técnicas estão evoluindo, estão melhorando, tem coisas novas a todo momento. Você acha que a gente vai conseguir resolver esse problema? Ser careca no futuro, doutora, vai ser uma opção? Eu tenho certeza que a cura está em algum momento, em algum lugar do futuro. Né? Não é uma realidade nossa hoje a gente não tem cura para calvície, mas tem muitos tratamentos, mas eu tenho certeza que a cura é questão de tempo, porque realmente os laboratórios, né, as universidades de pesquisa estão trabalhando muito afinco nisso, tem muito estudo legal vindo por aí, então... Por outro lado, existe também muita desinformação, né? Muita gente vendendo produtos ditos milagrosos. Como é que a pessoa que está acompanhando a nossa entrevista pode entender o que é algo sério do que não é exatamente confiável? Eu falo muito com os meus pacientes que a tricologia é uma terra sem lei, né? Todo dia surge uma promessa nova, um paciente me manda, e esse medicamento, doutor, e esse daqui que eu vi ali? Então, o que eu gosto de orientar meus pacientes tenha um médico tricologista para te orientar, né? E ele vai conseguir te falar, olha, esse medicamento aqui é legal, investe nele. Ah, não, isso daqui é só mais uma promessa, não tem nenhum estudo científico comprovando a eficácia, porque acaba que o paciente, ele é enganado, né? Ele é levado, e aí, às vezes ele gasta um dinheirão num medicamento que não tem efeito nenhum, enquanto ele podia estar comprando um medicamento que tem efeito, que tem eficácia comprovada, que ia ajudar no problema dele. Às vezes achando que está até fazendo uma economia, né? Exatamente. Isso é muito importante. Outra questão também importante é saber quando começar a procurar ajuda. A senhora deu dados aqui muito importantes, né? 80% dos homens... Em algum momento da vida. Em algum momento da vida vão ficar carecas ou vão ter perda de cabelo? Perda de cabelo a gente chama de calvície popularmente. Sim. Então, eu sempre oriento procurar quando você começar a perceber. Quando Isso. Começou a incomodar. Tá. E, né? e para as mulheres o número é... 50% das mulheres. Metade. Muita coisa. Metade. Então, os dados, as informações importantes. Mulheres normalmente têm mais cabelos, então vão perder, tem mais fios, né? Ou, quer dizer, o cabelo é maior. Mais comprido. Acertei. Né? mais comprido. Vai cair mais. Não que vai cair mais, mas na verdade, como ele é mais comprido, na hora que solta ali, que você vai manipular, vai lavar o cabelo, você acha que é um tantão de fio que tá caindo, né? Mas é porque ele é comprido e embolou ali no montinho de cabelo que você fez. Então a gente tem essa sensação. Por sim. isso eu estou querendo perguntar sobre a diferença do que é normal e do que não é. Você fala de queda? De queda. A gente tem na literatura alguns números. É normal cair de 100 a 200 fios. Como é que vai contar? Exato. Primeiro, ninguém vai contar. Segundo, aquilo é uma média. Você pode estar fora da média, você pode estar acima, você pode estar abaixo. Então, o que eu sempre converso com os pacientes? O seu normal, o seu padrão. Todo dia, há X anos, né, dependendo da idade do paciente, você lava o seu cabelo, manipula o seu cabelo e você vê ele caindo um pouquinho. Então, esse é o seu padrão. E você continua com o cabelo legal. Exatamente, você continua com o cabelo legal. Agora, olhou no espelho, viu que teve, tô conseguindo ver meu couro cabeludo ali atrás, tirou uma foto, os pacientes falam isso muito, tirei foto. Alguém tirou uma foto minha por trás e eu assustei, porque meu cabelo achei denso, eu consegui ver o meu couro cabeludo. Então, isso é um sinal de alerta. Eu sempre tomei banho e caiu X quantidade de cabelo. Agora tá caindo muito mais, tá caindo o dobro, tá caindo o triplo. É um sinal de alerta também. E cabe à tricologista também, à profissional, essa sensibilidade de perceber, olha, talvez seja algo emocional, porque deve ter... Tipo, pandemia deve ter aumentado muito, né? Esses problemas de queda de cabelo, né, Aumentou doutora? muito, Fernando. Tanto a infecção pelo Covid, então o pós-infecção de Covid, ele abriu um quadro de queda de cabelo, então a gente teve muito paciente assim, e até a questão emocional da pandemia, né? De todo mundo preso, incerto, com medo, isso também levou a quadros de aumento de queda. Então, a gente faz esse trabalho de diferenciar. E também eu esqueci de dizer sobre o travesseiro, se acordar e ter o cabelo no travesseiro. Exatamente, a gente perde
um pouquinho de fios ao longo do dia, né? E aí aonde a gente vai perder vai variar muito. Tem paciente que no travesseiro, no trabalho, vê aonde cai o fio na hora que está trabalhando. Às vezes, ao manipular os cabelos na hora de lavar, de passar o condicionador. E algum procedimento pode acelerar esse processo, procedimento estético? Aquelas trações, que aumenta o cabelo, como chama? Mega hair. Mega hair, mega hair. Pergunta. Mega hair no tornozelo, assim. Isso. Existe um tipo de perda de cabelo que a gente chama de alopécia por tração. Então, qualquer peso extra que a gente dá para o nosso fio pode gerar um processo inflamatório e aquele fio ser destruído. Então, esses mega hairs, esses apliques, às vezes aqueles penteados muito rentes, que fazem uma tração muito forte, eles todos podem levar a essa perda de fio que a gente chama de alopécia por tração. O que fazer? Não fazer mais? Exato. Mas fica tão bonito. Fica lindo, né? Mas, infelizmente, tem que evitar a tração. Esse é o tratamento. Nossa, simples assim? Não tem um meio termo? Assim, eu até converso muito com as pacientes porque elas ficam muito dependentes do aplique, né? O aplique... Acaba virando uma personalidade, a pessoa se apresenta para o mundo daquela forma. Exatamente. Então, assim, claro, cada caso é um caso, a gente vai tentando chegar ali num equilíbrio, mas realmente, se você quiser se livrar completamente da chance de desenvolver uma alopécia por tração, é evitar a tração. Dormir com o cabelo molhado. Dormir com o cabelo molhado. O fio, ele tá mais frágil na hora que ele tá molhado. Então, você vai deitar ali no travesseiro, vai ficar fazendo um atrito, virando de um lado para o outro, aquilo ali pode fazer um dano à haste. Então, é a hora que ele tá mais sensível e é a hora que você vai dar um atrito para ele. Então, eu prefiro evitar. E aí, também, os pacientes que têm caspa ou dermatite seborreica, né, que é o sinônimo, a gente sabe que a dermatite seborreica é causada por um fungo. E aí, quando você dorme com o cabelo molhado, encosta no travesseiro, ali fica um ambiente úmido, quentinho, propício para o fungo proliferar. E aí, é essa hora que a gente não pode, né, fazer isso. Então, a gente realmente evita dormir com o cabelo molhado. Dentro desse mesmo raciocínio, o calor do suor com boné, chapéu, capacete, vai fazer o mesmo efeito? O mesmo efeito para quem tem dermatite seborreica. Então, a orientação esses bonés... Hoje em dia, a gente tem bonés de tecidos variados, né? Então, a gente tem aquele boné dry fit, do tecido dry fit, que ventila. Então, esses daí são os mais indicados para quem tem a dermatite seborreica. Tá, mas com relação à queda de cabelo... Não. Sim. Banho quente, muito quente, tomo no frio. Exatamente. Agora a gente entra num momento que todo mundo gosta do banho pelando, né? Mas para quem tem problema com oleosidade, eu recomendo não abusar da temperatura do banho. Então, um banho morninho ali, porque a gente acaba retirando muito a oleosidade e o organismo entende assim, opa, tá faltando oleosidade, eu vou produzir mais. E acaba tendo um efeito rebote. Os shampoos que prometem, né, um resultado contra a queda de cabelo, qual funciona? Não precisa falar marca, naturalmente, mas funciona mesmo? Não, para queda de cabelo não, Fernando. Os shampoos, eles têm um tempo de ação mínimo. Então, ele vai ficar, 3 minutos no seu couro cabeludo. Você vai usar dia sim, dia não, para quem lava cabelo em dias alternados, ou você vai usar todo dia. Então, ele não tem função. Fora que a queda de cabelo é um sintoma de qual doença? Tem várias doenças que podem estar por trás da queda de cabelo. Então, por exemplo, está caindo o cabelo porque tem calvície. Ou está caindo o cabelo porque teve Covid. Às vezes caem, são tufos assim, né? Ficam lugares mais comuns nas mulheres. Essa daí né? chama alopecia areata, é uma doença autoimune. Então, a causa da queda de cabelo vai depender de qual doença está levando àquilo. E aí o shampoo, o que ele promete? Vai tratar todas as condições? Não tem jeito, né? Exato. E essa avaliação, ela acaba sendo muito minuciosa, né? É de conversa, às vezes não aparece no exame, né? Exatamente. Eu falo que a avaliação da tricologia tem que ser de 1 hora ou mais. Então, é 1 hora investigando a fundo o paciente e aquele exame que eu te falei, que é a tricoscopia, ele é muito importante, porque é através dele que a gente vai com um microscópio vendo todas as alterações do couro cabeludo e do cabelo. Que vai checar o exame com o que a pessoa está falando, o paciente está falando, né? Lavar o cabelo todo dia? Não tem problema.
né? E o couro cabeludo, como você mesmo disse, é pele. Então, se você lava a sua pele todos os dias, não tem problema nenhum lavar o seu couro cabeludo todos os dias. Mas às vezes acontece, né? Nossa, seu cabelo tá bonito, o que você fez? Parei de lavar. Aí é porque a gente produz o sebo, né? Que é essa oleosidade que protege os fios e lubrifica a pele do couro cabeludo e acaba lubrificando os fios também. Então, às vezes, a gente deixa ele agir um pouquinho mais, não lavando os cabelos, e acaba dando uma revitalizada nos fios. Mas não é indicado. Não, não é indicado. Mas a indicação é de lavar todo dia? Isso, eu indico lavar o cabelo todos os dias se você tem um couro cabeludo oleoso. Se o seu couro cabeludo não é oleoso, você pode lavar em dias alternados e se ele tolera bem, tudo bem. Secar com secador ou toalha? Toalha com fricção jamais, porque a gente vê muitos homens fazendo fricção mesmo, né, no couro cabeludo. Isso daí não precisa, né? Dá uma enxugadinha, porque para que você vai dar essa fricção a mais pro seu fio? Não pode. Não é que não pode, mas precisa. 50 anos fazendo 50 isso, doutora. 50 anos friccionando o couro cabeludo. Mas o secador não agride também? O secador agride porque ele chega a temperaturas muito extremas e ele pode danificar a proteína do fio. Então, a gente tem alguns critérios de segurança para usar o secador. Usa com uma certa distância dos fios, vai batendo, né? E aí, assim, a gente consegue usar o secador. Chapinha e queda de cabelo? Nenhuma relação? A chapinha, ela pode levar à quebra dos fios. Então, quebra dos cabelos, sim, a chapinha pode acontecer. E aumenta a conta de luz, que a grande vilã da conta de luz acaba sendo a chapinha. E uma dica ótima que eu recebi uma vez lá em Goiânia, a maquiadora lá da TV de Goiânia falou, não, Fernando, tô vendo, está caindo o cabelo, te dá uma receita boa para diminuir a queda de cabelo. Pentear o cabelo agachado. Diminui a queda do cabelo. Exatamente. De certa forma resolve, né, doutora? Bom, Bom, doutora Manuela Recoder, muito obrigado pelas dicas. O mais importante é a investigação. A importante recomendação que fica nesse episódio existem muitas informações, internet, Instagram, mas é preciso ter um apuro técnico e ter informação com profissionais gabaritados, né, doutora? Isso mesmo, perfeito, é isso aí. Porque no Instagram a internet não vai te dar uma certeza. Pode garimpar, pode procurar, mas precisa ter alguém para perguntar, né? Exatamente, alguém para dar o respaldo científico, né, para suas perguntas. Exatamente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. A gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre os desafios diários desse mundo que exige cada vez mais sucesso, um absoluto universo positivo. Será que isso realmente faz bem na vida, no mundo empresarial, na família? Enfim, vamos falar sobre isso depois no próximo bloco.